Estando lá. Estamos iniciando mais um Zona Esportiva nesta quinta-feira que antecede aí um final de semana de calor. O pessoal está prevendo aí que teremos a expectativa de muito calor nesse final de semana, diferente do que está acontecendo nesses últimos dias, e por isso quem vai praticar esporte aí tem que aproveitar. Lembrando sempre que o nosso Zona Esportiva tem o apoio de Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção, Planeta Bola, onde você pratica o seu esporte com muita qualidade e segurança. Fale com o Matheus ali, né? E você com certeza conseguirá um bom horário para você praticar seu esporte, fazer seu churrasquinho, levar sua família, tomar seu chimarrão, fazer seus lanches. Olha, Planeta Bola é o que tem de melhor na cidade, ali perto do Fórum. E também FDI, consultoria empresarial, onde você prepara a sua empresa para atingir objetivos concretos. Entre em contato e saiba como potencializar seus resultados. Da Venâncio 899 e o telefone é 3028-0948. Convidado especial de hoje, mais uma vez conosco, Matheus Beltrame. Bom dia, Matheus. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Tranquilo. Estamos aí, né? Mais na reta final da competição, final de semana legal, jogos realizados. E conta pra gente como é que foi, Matheus. Pois é, Antônio Tesses, telespectadores da nossa querida TV Santa Maria. Nós tivemos o recorde de público agora no domingo, né? Isso para nós foi muito bom. Para a organização do evento, para o Planeta Bola, para quem gosta de um bom futebol 7. A gente sabe que o domingo a gente, entre aspas, competia no nosso futebol amador, com a nossa Copa Diário, né? E por isso a gente acabou optando por marcar os jogos em horários alternativos, digamos assim. Horários alternativos esses de 5h30 e 6h30 da tarde, certo? Para que a gente pudesse estar realizando os jogos semifinais da terceira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7, em virtude até de um horário alocado, 7h30, em que a turma tem a preferência por jogar na quadra principal, e a gente dá essa benesse, esse direito ao cliente, procurando não mexer muito com aqueles horários que são locados e que são horários fixos, digamos assim. Foram dois grandes jogos que foram realizados no domingo. O primeiro jogo, um clássico. Na minha modesta opinião, as duas melhores equipes hoje do futebol 7 de Santa Maria, sem dúvida alguma. Azar Futebol Clube e Double X Futebol Clube. Ambas equipes classificaram nos seus grupos A e B uma pontuação de 9 pontos, ou seja, 3 vitórias em 3 jogos. Acabaram mostrando uma grande superioridade dentro dos seus grupos. E acabaram avançando à fase de quartas de final, também superando os seus adversários. No caso do The Blacks, o Villarreal Clube de Futebol, numa virada emocionante por 4-3, aliás 5-3, um jogo bem disputado, bem equilibrado. E o próprio Azar Futebol Clube, que saiu perdendo as quartas de final por 2-0 para o Orcatec FC Joias, acabou conseguindo a virada por 5-3, ou seja, 9 pontos na primeira fase, mais 3 na segunda. Equipes que chegaram à fase semifinal com 100% de aproveitamento. Tivemos um grande jogo, onde a equipe do Azar Futebol Clube chegou a sair na frente. O The Blacks acabou conseguindo buscar um empate, acabou fazendo 2-1. Depois, no final do jogo, acabou, através do jogador Samuel Pereira, o time do Azar Futebol Clube, conhecido como Bizuquinha, né, o filho do Bizuca, acabou empatando o jogo, quando muitos não esperavam. E aí, com o empate, por 2-2, nós tivemos a disputa do shootout, que é o que diz no regulamento, para decidir quem ficaria com a vaga na final. Lembrando que durante o jogo, a equipe do Azar Futebol Clube optou pelo goleiro Dotti, o goleiro reserva, já que o Romário estava com uma lesão no ombro. Na hora do shootout, o Romário pediu para ir para defender. Acabou o jogador do The Blacks, o Fon, acabou errando o shootout, sendo que primeiro quem converteu foi o Thiago Risati. O Thiago Risati converteu o shootout e o Fon, o Pedro Martins, do The Blacks, ao tentar driblar o goleiro Romário, acabou errando.
Aí, ao final do jogo, houve reclamação por parte dos jogadores do The Blacks que o goleiro Romário teria saído da área para fazer a defesa. O que diz a regra da Confederação do Brasil de Futebol 7. O goleiro pode sair da área para fazer a defesa desde que toque a bola com os pés. Ou seja, não houve nenhum ato infracionário, ao meu ver, do goleiro Romário para fazer a defesa, certo? Neste primeiro jogo, portanto, dentro do campo de jogo, o The Blacks acabou perdendo a disputa para o Azar Futebol Clube no shootout por 1-0 e o Azar ficou com a vaga na final. No segundo jogo, nós tivemos um confronto entre a equipe do Resenha Futebol Clube e a equipe do Tamoio Futebol Clube, certo? Ambas equipes se enfrentaram. O jogo chegou a estar 3-1 para o Resenha. E o Tamoio Futebol Clube acabou conquistando uma incrível virada pelo placar de 4-3, mas acabou levando um gol no final. E aí o jogo também foi para shootout com 4-4. E aí chegamos à decisão do shootout entre Tamoio e Resenha, jogo das 6h30 da tarde, também com uma vitória de 1-0. Porque o jogador Arilson da equipe do Resenha foi o primeiro a cobrar o shootout e acabou errando. Atleta de destaque também no salão, revelação em Santa Maria pela União Independente, enquanto o atleta Tobias Machado, conhecido do nosso futebol veteranos, acabou confirmando o seu e o Tamoio garantiu a vaga na final. Dois jogos parelhos, né, que acabaram sendo acabaram decididos no shootout. Eu, inclusive, quando terminou o jogo, ouvi de algumas pessoas que estavam lá cumprimentos pelo evento e pelo alto nível das disputas, especialmente na fase semifinal. Gente que não tinha ido acompanhar os jogos ainda e foi pela primeira vez e que gostou muito do que viu, certo? Então, a arbitragem do Luiz Carlos Lemos e do Luiz Carlos Mesquita, o Nenê, e a mesa com o Panizzi, o Hernani e o Naninha, fechando então os dois jogos, certo? Teríamos a fase final programada para este final de semana, mesmo com a questão do Grenal, porque o Grenal vai ser disputado no sábado, às 7 horas da noite, e União Independente, que não havia definido a data do jogo, transferiu a sua partida para sexta-feira contra a SAF de Santa Cruz às 8h30, porque basicamente o time do Resenha é formado por 13 atletas do União, por exemplo. Mas, independente desta questão de data e horário dos jogos, que não estavam definidos oficialmente para a fase final, a coordenação recebeu, através do presidente do The Blacks, o Jerônimo, um documento de recurso pedindo os pontos da partida contra o Azar Futebol Clube, alegando via recurso, inclusive uma foto da súmula, de que o Azar Futebol Clube teria cometido 2 infrações, certo? A primeira delas, o Romário, inscrito como jogador, não poderia ter atuado se estava inscrito na partida ou relacionado à partida como técnico, certo? Segundo fato, mediante o regulamento, o Romário não poderia ter atacado com o mesmo número de camisa, que era o número 12 do goleiro Dotti, certo? A coordenação recebeu esse recurso através do Eroni Panis. Eu recebi também este recurso. E num caso como esse, como a coordenação formou uma junta disciplinar baseada na junta da FUVESMA para tomar uma decisão nesses casos, esse caso está encaminhado à junta, certo? O que se encaminha à junta nesse caso? A súmula, através da sua cópia, o recurso, o regulamento, no qual a junta já tinha posse dele desde antes da competição começar, mas não custa a gente caminhar o regulamento novamente. E mais, se porventura a arbitragem entende que há que ser feito um relatório extra, independente dele ser feito no encaminhamento junto à súmula ou não, esse relatório extra é encaminhado à coordenação, pode ser feito um relatório extra paralelo, não há problema. Em 48 horas esse relatório é encaminhado à coordenação
e ele é posteriormente encaminhado à junta, certo? Então, o que se aguarda agora? Se aguarda que a junta possa tomar uma decisão de quais caminhos ela tomará para decidir quem vai para a final com o Tamoio e quem vai disputar o terceiro lugar com o Resenha. Por que eu abordo esse tema? Eu abordo esse tema por quê? Porque não é simples e fato de que o resultado de campo será homologado, certo? É bom deixar claro que a coordenação não tem nenhum poder e nenhuma influência sobre a junta que tem autonomia para tomar a sua decisão. Porém, a junta pode tomar uma decisão, vamos dar um exemplo, que não seja a do resultado do campo. Essa é uma liberdade que ela tem. Só que ela precisa estar munida de todas as informações possíveis, de tudo o que aconteceu, para ter uma base melhor para tomar essa decisão. Eu acredito que até terça-feira que vem nós tenhamos que ter uma definição. A junta está analisando o caso, ela pode vir a convocar ou não representantes das equipes para deporem sobre o que aconteceu, tanto do The Blacks quanto do Azar, permitindo inclusive que compareçam a uma data marcada, se for marcado o julgamento com seus advogados, porque a data ainda não foi marcada, certo? Porque a junta recebeu há pouco tempo o relatório extra em relação à súmula e ao regulamento e ao recurso, então ela está analisando também esse relatório extra para que se possa tomar uma decisão em relação a esse caso. Quero deixar bem claro aqui para as pessoas que acompanham o Programação Esportiva da TV Santa Maria, que nós precisamos dessa transparência para que o campeonato tenha o respaldo necessário para que chegue ao seu final da melhor maneira possível. Eu, como um dos co-organizadores da competição, juntamente com companhias, a gente, é normal isso, Tess, e acho que tu irás concordar comigo, que quem organiza nunca pensa das coisas serem decididas fora do campo de jogo. Mas agora, há um direito da equipe a apresentar recurso, como foi o caso da Blacks, o recurso é fundamentado, e se eu posso garantir que o recurso tem informações importantes, porque ele precisa ter um conteúdo para que a junta possa ter uma avaliação correta, e dali o recurso poderia até não ser aceito, né? Porque não dá para também se caminhar qualquer recurso. As equipes sabem como é o procedimento legal e acho que, pela primeira vez, nós tendo essa junta independente dos clubes, dos atletas, dos dirigentes, e a par do que acontece no campeonato, não tendo qualquer envolvimento com a competição, nenhum parentesco com o atleta, dirigente, com alguém da coordenação, ela dá uma transparência maior. Só ressaltando, no primeiro jogo, só por uma defesa do shootout, a arbitragem tinha votado no Romário, só que aí o Romário negou o prêmio para o goleiro Dotti, achando mais justo. E no segundo jogo, o Felipe Santos utilizou do tamanho, que acabou marcando 3 gols, acabou ficando o melhor da partida. A gente está montando também uma relação dos destaques do campeonato, que serão premiados com uma placa de metal especial e tal. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar?
em quem confiar. É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o nosso Zona Esportiva desta quinta-feira. Lembrando sempre que nossos apoios culturais são Walter Beltrame, Econômica e Materiais de Construção, Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com qualidade e segurança. Próximo ao fórum, procure o Matheus, que você vai conseguir um horário muito bom para você fazer a sua prática esportiva e também para você depois brindar com seus amigos, fazer um churrasquinho, um galetinho, ou até tomar uma cervejinha bem gelada. E FDI Consultoria Empresarial, você prepara a sua empresa para atingir objetivos concretos, é só entrar em contato e você vai saber como potencializar seus resultados. É na Venâncio 899, fone 3028-0948. Matheus, a gente falava sobre essa ação, nesse protesto que foi realizado. O importante é que vocês da coordenação estão tranquilos, né? Foi uma bela competição até agora. É direito dos clubes de buscarem esses recursos quando acham importante e necessário. E mais importante é que vocês saibam acatar, tenham a paciência, né, de atendê-los e até o respeito de atendê-los. E aí a junta, então, vai definir quem tem razão ou não tem razão. Né? A gente faz questão de trazer essas explicações para os telespectadores, até porque os próprios dirigentes dos clubes e atletas, eles estão preocupados, porque, na verdade, a competição ela tem uma parada meio que forçada nesse final de semana. A gente não fica o tempo todo repassando informações, muito pelo contrário. A gente se preserva de repassar algumas informações para justamente evitar a polêmica, evitar o debate, certo? A gente não quer trazer isso à tona. A gente apenas quer dar transparência a tudo o que aconteceu. E acho que nada mais justo do que pessoas independentes e alheias ao campeonato, formadas na área jurídica, para, com base no regulamento, com base no CBJD, possam tomar, à luz do que aconteceu, a melhor decisão possível para o prosseguimento do campeonato. E o importante, né, Matheus, é que não haja constrangimento nenhum da parte de vocês, porque isso aí faz parte de uma competição, pode acontecer. O importante é que a competição foi de um alto nível até agora, foi a primeira vez que aconteceu, infelizmente na final. Mas foi a primeira vez que aconteceu, o campeonato veio se desenvolvendo bem até agora. Tranquilo. Com alto índice técnico. Né? E mais, eu gostaria de salientar que as próprias equipes, aquela que porventura se achar no direito, por ter sido derrotada, por exemplo, numa decisão que for de uma junta, por exemplo, ela tem o direito novamente de encaminhar recursos, é possível. Isso faz parte da democracia, faz parte de um processo de jurisdição, por exemplo. Agora, é importante também que as equipes entendam que a coordenação não tem qualquer influência ou preferência sobre a equipe A, sobre a equipe B, sobre a equipe C, sobre a equipe D. O regulamento foi feito, o regulamento ele é bem claro, certo? Porém, há situações em que ela não cabe necessariamente a uma coordenação da hora do jogo, certo? Até pelo calor do momento, fazer com que se tome a atitude A e B. Há questões que a própria arbitragem, e é bom deixar isso claro, pode chamar a responsabilidade para si. E acho que é um direito que a arbitragem tem. Mesmo que haja um regulamento, ela pode dar um pouquinho numa atitude de bom senso, na minha opinião, pender para uma tomada de decisão que não venha necessariamente convergir com o que está
escrito textualmente no regulamento, mas que faça com que o andamento do jogo fique melhor e que não venha também a trazer maiores prejuízos à competição. Eu acho que a arbitragem está ali para tomar decisões, a arbitragem está ali para comandar um espetáculo, e eu digo mais, na hora do jogo, quem manda no espetáculo não é a coordenação. A coordenação pode, em determinada situação, na minha modesta opinião, orientar a arbitragem sobre determinada situação. Por exemplo, um atleta está sem caneleira, eu estou percebendo que a arbitragem, e eu já fiz isso na primeira fase. Por exemplo, um determinado jogo tinha um atleta do Progresso sem caneleira. A arbitragem não percebeu, eu orientei a mesa, para que a mesa orientasse a arbitragem, para que o jogo fosse paralisado, que o atleta fosse retirado de quadra, colocasse a caneleira e voltasse para o jogo. Perfeito? Correto? Então, o máximo que uma coordenação pode fazer na hora H, e é um entendimento meu esse, de passar orientações para a arbitragem quando acontece algum caso que não está uniforme, digamos assim. Agora, no mais, é a arbitragem que comanda o espetáculo e ela está ali para tomar a decisão que ela melhor entender de acordo com o andamento do jogo, certo? E se essa decisão vai ser tomada pela junta, sem dúvida nenhuma, e a gente espera que a equipe que não conseguir ser vencedora nessa situação, que acate com desportividade, faz parte da competição. E que venha a disputar o terceiro lugar. Claro, porque, na verdade, o terceiro lugar, ele leva uma premiação, se não me falha a memória agora, de R$400. Ou seja, tem medalha, tem depois as premiações individuais, ou seja, na verdade, eu sempre digo o seguinte, Tess, seja para qualquer competição, a gente sabe que no veterano isso não ocorre, muitas pessoas questionam a realização do terceiro lugar. Agora, eu penso no seguinte, certo? Tu vai fazer uma final de futebol 7, em que o tempo já é reduzido, perto de um jogo de 11, de 25, mesmo que tenha uma parada. Na verdade, a disputa do terceiro lugar, ela acaba valendo pela primeira vez uma premiação em dinheiro e acaba motivando mais as equipes, porque, na minha opinião, ela é a antessala de uma final. No veterano, por exemplo, por que a FUVESA faz 2 jogos geralmente de final? Porque tu vai fazer um jogo só, daqui a pouco tu vai ter um público menor. Eu vou lá para ver um jogo, daqui a pouco eu nem vou. Então tu tem um atrativo a mais, que é uma disputa anterior à final, de equipes de alto nível técnico. O Resenha já mostrou isso durante toda a competição. Na minha opinião, poderia ter vencido perfeitamente o Tamoio, mas por erros defensivos acabou perdendo o jogo. Acabou permitindo a virada, perdeu no shootout, mas isso não vai impedir que o Resenha esteja lá com seus atletas, na sua grande maioria, para disputar e para buscar esse prêmio. Então, a equipe Azar ou The Blacks, qual delas vir a disputar o terceiro lugar, que faça esse presente e que valorize a competição que for organizada da melhor maneira possível, mostrando a força do nosso futebol 7. Até porque aí mostra a grandeza da equipe, né? E porque aceitou essa condição no início da competição, a disputa do terceiro e quarto. Agora não é porque vai perdendo um julgamento que vai deixar de disputar. Tenho certeza que isso não vai acontecer, o pessoal vai acatar com desportividade e acabar com brilhantismo a competição. Mas nós falávamos antes, Matheus, eu acho que esse é um assunto que eu acho que já está por demais dissecado, é direito de quem fez esse protesto, é direito dele, vai haver o julgamento e com certeza eles vão acatar a decisão e vão disputar a terceira e quarta. E acho justo, só para encerrar esse caso, a coordenação não tem que resolver as coisas apressadamente. A gente tem que ter muita calma nessa hora. Tem os prazos legais então também. A gente tem os prazos legais para isso, por isso a gente não está realizando os jogos do final de semana e está programando a final para o final de semana seguinte. Isso provavelmente no domingo, porque o pessoal do Resenha vai ter jogo pelo União Independente no sábado, já que nesta semana o jogo é na sexta com a SAF. Acredito que na semana que vem, eu até não olhei a tabela, deve ser fora da cidade. Então vai ser programado os jogos em horário alternativo. Esses horários vão ser definidos não só pela coordenação, mas pela direção do Planeta Bola, através do Guilherme Rui. Vai ser uma decisão conjunta, provavelmente já na outra quarta-feira. Tendo a decisão já definida na terça, na quarta, a gente já toma a decisão dos horários e deixa tudo encaminhado. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é uma final, assim, não poderia fazer em outro horário, por exemplo, até para fugir de Copa Diária, de salão, fazer um dia de semana? A gente pode até tentar essa negociação, porque certo? De repente acho que leva mais público, de repente um dia que não tenha nada, não tenha nenhuma competição, tu faz lá uma quinta-feira, então, digamos. Isso aí foi um questionamento que já me fizeram, Tessas.
mesmo que a gente tenha muitos horários locados, a gente pode até negociar. Excepcionalmente, né? A gente pode excepcionalmente negociar com a casa. Porque eu acho que tu vai lotar fazendo um dia que não tenha. Porque no domingo você tem a Copa Diário, tu tem lá o salão no sábado, claro. Os jogadores estão descansados. A gente até pode programar e é uma coisa que eu já pensei sobre isso. Agora a gente tem que ver o que as equipes também preferem, sim, porque já houve moderação de alguns dirigentes da equipes alegando que, sendo num dia de semana ou no domingo, não sendo num sábado, por exemplo, a festa do título acaba ficando reduzida, porque no outro dia o pessoal trabalha. Pode fazer uma sexta, uma coisa então assim. A gente está pensando, é uma possibilidade. Acho, e aí é uma questão da gente conversar com a casa, acho que a sexta-feira poderia ser uma alternativa, mas claro que a gente, e é uma boa ideia que tu já está me dando, e outras pessoas já me repassaram, para que a gente possa, ao longo desse período em que o caso está na junta, conversar com a direção da casa, serão essas 4 equipes que vão... Para que a gente possa tomar a melhor decisão possível, certo? E aí eu acho que faria uma grande festa, sem concorrência nenhuma. Com certeza, podemos fazer sim. Na verdade, a gente quer conversar com a casa. Eu acredito que nesta quinta eu já teria a possibilidade de conversar com o pessoal da casa mesmo, a direção do Planeta da Bola, para que a gente possa tomar uma decisão melhor ou já encaminhar algo nesse sentido, tá certo? Com certeza. Você falava também nos melhores, vamos ressaltar de novo os 2 melhores que foram das 2 semifinais, foram os jogadores que tu falou que ganharam o prêmio da pizza. Foi o Felipe Santos Utilu, jogador do Tamoio, e o Dotti, goleiro. Na verdade foi o Romário que ganhou, mas ele passou o prêmio para o Dotti. Para ganhar o prêmio. Ganharam o prêmio, foram os 2 melhores jogadores da partida. O Felipe Santos Utilu é um grande jogador de futebol 7, é, na minha opinião, um dos jogadores principais do Tamoio, é um jogador de boa marcação, boa movimentação, sim, é um jogador consanguíneo, digamos assim, né? Briga muito pela bola e é um jogador que tem muito talento, e não é à toa que, merecidamente, na minha opinião, fez 3 gols e foi escolhido o melhor jogador da partida, algo que ele já merecia há algum tempo. E o Dotti foi uma das primeiras vezes em que o Dotti teve a oportunidade de atacar a partida inteira, né? Que basicamente o campeonato inteiro o Romário jogou. Sim. O Dotti, para quem não sabe, também trabalha na área da saúde, trabalha na área de SAMU, plantão, etc. Então nem sempre está disponível para os jogos. Mas no domingo, ninguém sabia disso, nós só ficamos sabendo na hora lá. Ele teve a grata felicidade de jogar o jogo inteiro e acabou fazendo uma grande partida, tanto é que o jogo acabou empatado, não foi por causa do Dotti que o azar acabou sendo prejudicado, muito pelo contrário. Eu até fiz questão de parabenizá-lo depois, pessoalmente, porque realmente foi uma grande atuação e acho que nessas horas quem for entrar tem que estar preparado. São grandes jogos, são grandes disputas e ninguém está ali de graça. Se o jogador está relacionado com uma grande equipe como o azar, porque o Dotti há tempos atrás era goleiro titular do Tamoio, ou seja, ele tem qualidade para isso. Bom, acho que está bem justificado, bem explicado, não há, acho que, demérito nenhum nessa situação, faz parte e com certeza, resolvido esse impasse, nós teremos aí uma grande final, quem sabe até com uma data alternativa, nós estamos colocando o Matheus para ter mais condições, ter mais gente ainda assistindo, a gente divulgar bem, para que o pessoal vá assistir, porque sem dúvida nenhuma o nível técnico da competição foi muito bom. Só para encerrar, meu amigo Antônio Tesses, eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado do veterano, até mandar um abraço para o Kozorowski, que está nos acompanhando, que é o nosso atleta advogado, né, Hercules Kozorowski, porque muita gente ficou sem entender o que aconteceu, né? Numa das semifinais, ele após a sua biomédica na categoria 65, fez uma terceira Copa Sul do Jomim, em 1 minuto. A equipe da biomédica recorreu após o primeiro jogo, entregando protesto na segunda-feira. A equipe após a subs não foi notificada. No momento que ela ficou sabendo, ela já ganhou o primeiro jogo, entendeu o resultado de campo valeria, empatou o segundo. Como não perdeu e, no entender, o resultado de campo é favorável à equipe após a subs, mesmo que a direção da FUVESA possa ter determinado, através do senhor José Alcemar Mesomo, uma classificação biomédica final, a equipe aposentou recorreu e está esperando agora que seja marcada a data do julgamento para que esse caso seja resolvido. Com certeza. E vai ser resolvido também, de como aconteceu com o SET, vai ser resolvido. A democracia é a melhor coisa que existe. Né? Exatamente. Todo mundo tem direito a recorrer, depois que tiver razão, vai vencer. Perfeito, é isso aí. Matheus, obrigado mais uma vez, né? Um abraço. Um bom descanso, final de semana, vai ter um final de semana sem rodada, mas com certeza vem aí uma grande final. Grande abraço a todos, amanhã a gente está de volta com o nosso Zona Esportiva. Obrigado.